E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e esse é o canal Econometricamente. Nesse vídeo a gente vai tratar dos 5 melhores sites para se pesquisar dados. Esses sites têm diversas bases de dados, sejam elas qualitativas ou quantitativas, sejam para sua pesquisa, sejam para o seu trabalho, seja para o seu TCC. E o mais importante, são dados confiáveis que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia sem dor de cabeça. Certo? Então se você gostou do tema, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, pessoal, a gente vai começar pelo site do Banco Central. E aqui a gente já na primeira página tem algumas estatísticas, algumas informações, inflação, taxa Selic, mas o que a gente está buscando são os dados puros para que a gente possa fazer análise desses dados, e aí em outros softwares, no próprio Excel e por aí vai. Então, se acessou o site, vem aqui em Mais Séries. Aqui você já vai ter outras séries temporais, para você poder estar analisando. Então vamos escolher uma aqui. Vamos lá, vamos para reservas internacionais. Então você clica na série reservas internacionais. Essa é a série temporal aqui, acho que ela está em anos. E você vem aqui e faz o download em CSV, que é no Excel, para você poder agrupar depois com outros dados e jogar no software para fazer os downloads. Além do mais, voltando à página, você tem algumas comparações, você tem algumas estimativas mais brandas, digamos assim. Você tem outras tabelas que você pode estar olhando mais a fundo no site do Banco Central, nas estatísticas aqui. Esse outro site é o Fundamentos. Esse site especificamente é mais ligado para ações, então se você quer fazer alguma comparação entre ações e o crescimento com PIB, investimentos, gastos do governo, se queira fazer alguma questão e queira dados de ações bons e estruturados, você pode vir aqui nesse site, vir em detalhes, essa área aqui, você pode escolher a sua ação, você pode buscar, procurar o nome da ação aqui, empresa, afins. Então a gente olha qualquer uma aqui, seja, e você pode ter os gráficos e tem dados históricos. Então você pode vir aqui nos dados históricos e fazer uma pesquisa desses dados, certo? E baixar aí para o seu Excel para você poder fazer as suas comparações de forma clara e mais objetiva, ok? Você pode vir também aqui em histórico de cotações, certo? Você vai ter um gráfico aqui para analisar de forma mais superficial, se você acha que o gráfico que você montou não ficou legal ou alguma coisa do tipo. Então, outras opções também, como balanço, então você pode baixar o balanço da empresa, você pode olhar um gráfico de fluxo de caixa da empresa, EBIT, CAPEX. Então, assim, você tem uma série de informações aqui muito importantes sobre a empresa, sobre o valor da ação, sobre dados da empresa, que são muito úteis, né? Às vezes a gente vai acessar outros sites ou até mesmo a relação de investidor, né? RI da empresa, e é muito ruim de você achar informações claras e objetivas. Então esse site aqui é muito bom, vale a pena você conferir, dar uma olhadinha caso você queira. O próximo site é o site do Tesouro Nacional, certo? Esse site aqui, ele é um pouquinho chato, porque é um site do governo, fica mais difícil de você encontrar acessando pelas etapas, né, da página inicial, mas eu vou deixar esse link na descrição para vocês acessarem, que nele você vai encontrar algumas estatísticas. Imagine que o Tesouro Transparente você vai encontrar dados mais específicos sobre o governo, sobre ações governamentais. Então você tem execução de orçamento, dívida pública, ativos da União, estados e municípios. Então aqui, por exemplo, você vai encontrar informações financeiras e de consumo, de gastos contábeis sobre os estados, sobre os municípios. Bom, basicamente uma série de informações que você pode estar acessando, utilizando aí no seu trabalho em relação aí à parte governamental. O próximo site é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde você pode encontrar diversos dados, e aqui, como falo diversos, você tem dados sobre geografia,
você tem questão de população, você tem quantidade de carros, quantidade de ambulâncias, hospitais, quantos homens, mulheres, crianças, idosos tem numa cidade, então taxa de fecundidade, desocupação, o IPCA mensal estimado naquela cidade, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada em São Paulo. Vamos lá. Você tem a área territorial do estado, você tem a população estimada, você tem vários indicadores aqui que você pode estar utilizando no seu trabalho, comparando com outras cidades, outras informações. Então, uma opção aqui, né? Você pode, após olhar as informações que você precisa, você vem para, quiser tirar os dados apenas de São Paulo, todos os dados dos municípios de São Paulo, ou todas as uniões federativas, seriam os estados. E você baixa para Excel aqui, nos formatos, você vai ter uma base de dados aí bem interessante, com várias informações. E por último, mas para mim o mais importante é o IPA Data. Esse site, especificamente, ele não tem apenas os dados que são ministrados pelo IPA Data, mas também você tem dados de outros sites, outras ferramentas, que também são confiáveis e são validados aqui pelo IPEA. Então, se você está buscando dados macroeconômicos, dados regionais ou sociais, aqui é o lugar. Aqui vai estar tudo agrupado, de certa forma, certo? E você tem separado tem um menu bem interessante que se separa, por exemplo, macroeconomia. Você tem os temas macroeconômicos, você tem balança de pagamentos, câmbio, emprego, financeiras, finanças públicas. E dentro desses temas, você pode olhar os dados do IBGE, FNDE, Bacen. Então, às vezes você vai procurar as informações em vários sites e você fica naquela dúvida, pensa um pouco, pesquisa no IPEA primeiro, dá uma olhadinha, que está no outro site, provavelmente vai estar aqui, e aqui é muito confiável, é padronizado, fica mais fácil de você fazer as consultas futuras. E aí também ele fornece uma opção de pesquisa, que é aqui nessa caixinha. Então você pode pesquisar, por exemplo, o PIB Brasil, e aí a gente tem as séries temporais do PIB. Certo? Você tem aí o PIB normal, agropecuária, você tem indústria, você tem setor de serviços, preços básicos, preços de mercado. Aí você tem as diversas transformações aí do PIB. E uma questão importante que o IPEA Data traz para a gente, que ele traz o nome aqui nessa região, ele traz a unidade aqui, ele traz a frequência, se é anual, mensal ou trimestral, e o período que tem esses dados, a disponibilidade desses dados. Então, vamos pegar o PIB, por exemplo, que está mensal. Então, você tem aqui, você pode copiar direto aqui, colar no seu Excel, ou você pode clicar nessa caixinha aqui e exportar para uma planilha. Aqui tem um comentário especificando melhor o que é a série, quais são as informações da série, calculados. Se você tem alguma dúvida sobre o que você está pegando, a diferença entre PIB real, PIB nominal, dá uma olhadinha que você vai encontrar aqui. Uma ferramenta muito interessante no IPEA Data é a calculadora. Então você pode transformar esses dados de mensal para trimestral com simples cálculo. Você acabou de transformar todos aqueles dados em trimestrais. Então você não precisa fazer essas transformações depois lá no Excel, que dá um baita de um trabalho. Você também pode transformar em semestral, anual, ou fazer uma transformação, né? Então você pode colocar o deflator implícito do PIB. Então, sei lá, sua pesquisa, o seu trabalho vai falar sobre consumo, então talvez o dado deflacionado com deflator em relação ao IPCA seja mais interessante. Você escolhe o deflator IPCA e o método de mudança de frequência. Depois você pode trabalhar com lado, fim de período, fazer alguma operação, a variância, logaritmo, média móvel. Você pode adicionar mais do que uma transformação e clica em calcular. E aí você volta com os dados aqui. Claro que ele se perde alguns dados em algumas transformações, então tem que ficar de olho para não diminuir a sua base, sua amostragem. E você tem os dados aqui deflacionados. Uma última observação é que o período de referência é sempre o último, certo? Então,
período de base para essas transformações é o último período. E é isso aí, pessoal. Esses são 5 sites que eu recomendo para vocês para buscar dados confiáveis e estruturados, pelo menos previamente. Bom, fica aí a dica para vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e até o próximo vídeo.